Ok, então vamos lá para a nossa segunda parte. E aí nós vamos, depois de atingirmos, eu comentei lá na sala dos expositores que eu tinha dado uma surra em vocês, né? E nunca mais ninguém ia me convidar para mais nada. Mas cheguei finalmente na síntese dos princípios básicos ou princípios fundamentais da doutrina espírita. E agora, no atendimento ao que nos foi designado, né, vamos, então, ver como é que Jesus ele vai, de alguma forma, tocar nessas ideias. Lembrando, como falamos no início, que Kardec comenta que todo pensamento... Meu Deus, que todo pensamento... Meu pai... Meu Deus... Você tem certeza que sou eu que estou mexendo isso? Vamos lá, né? Então, tudo aquilo que vai surgir enquanto conteúdo, proposta, mensagem de Jesus, parte da maneira como ele vê a divindade, como ele vem revelar a divindade. Mas nós já sabemos que, antes de Jesus, qual é a noção de Deus presente na própria cultura hebraica, né? Então, nós temos aquela visão do Deus, conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 1, Moisés. Então, ali nós encontramos aquela visão que havia à época, que era exatamente do Deus, Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso, o Deus que castigava. Então, toda aquela visão que permeia a cultura hebraica, embora os profetas tivessem sempre a oportunidade de lembrar a amorosidade de Deus, a misericórdia de Deus, né? Mas, com certeza, quando nós estudamos sobre Jesus e o cristianismo, entendemos dois grandes pilares, que são exatamente a nova visão de Deus e a questão da imortalidade da alma. Que nova visão de Deus é essa que Jesus nos apresenta? Então, nós começamos, para lembrar logo de início, a denominação que Jesus usa no Evangelho. Consta a informação de que quase 190 vezes a expressão Pai ela é utilizada para se referir a Deus. Ora como Pai Nosso, ora como Pai dele, especificamente, de Jesus. Então, é o Pai de todos os seres humanos. Qual é a grande distinção desse novo olhar acerca da divindade? Ora, o Deus de Moisés, o Deus antigo, é um Deus como que impessoal, que governa, que vigia, que castiga, mas quando se traz a noção da paternidade, então, em primeiro lugar, é uma espécie de trazer Jesus para bem pertinho. Olha, trazer Deus para bem pertinho de nós. Então, há uma relação que se estabelece do filho, no caso dos filhos que somos nós, com o Pai. Então, por isso, Jesus, na sua famosa oração dominical, começa exatamente dizendo, Pai Nosso. Né? Então, é essa noção de paternidade que vai trazer a nova compreensão acerca de Deus, conforme Jesus nos apresenta. Jesus vai dizer, de uma forma muito clara, que Deus é maior do que ele. Ele é filho de Deus. Não vamos entrar aqui na célebre polêmica da Santíssima Trindade, ou da questão da divinização de Jesus. Mas é importante registrar que, em várias oportunidades, Jesus dirá, ele é maior do que eu. Ele vai remeter para Deus certas situações. Exemplo muito interessante, quando Salomé vai pedir para que os seus dois filhos, João e Tiago, sentassem uma à direita, outra à esquerda. E Jesus pergunta se eles poderiam beber do cálice que ele, Jesus, iria beber. Os meninos respondem que sim. E Jesus entende que realmente eles iriam sorver a taça do testemunho. Mas Jesus olha para Salomé e diz, quanto a sentar um à minha direita, outro à esquerda, isso é com o Pai. No popular, Jesus passou adiante o problema, porque com mulher nem Jesus conseguiu resolver de imediato.
Então, já jogou para Deus, disse é com poderosão, né? Então, nós temos, na doutrina espírita, a compreensão de que Jesus é espírito criado por Deus, não sendo Deus. Não é? É um espírito puro, governador espiritual da Terra, integra a grande pleiade desses espíritos extraordinários que orientam, enfim, fazem todo o trabalho, né, de encaminhamento das almas do próprio sistema. Tem outras ovelhas, mas é criatura, ou seja, é criado por Deus. Mas aí nós vamos começar a identificar algumas outras características de Deus, segundo a leitura que Jesus nos apresenta. Na narrativa do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, Lucas 15, nós vamos encontrar 3 parábolas, na verdade: a da dracma perdida, a ovelha perdida e a do filho pródigo. E nessa noção que está apresentada para nós por Jesus em relação ao filho pródigo, que todos conhecem, todos conhecemos a história, é o filho que pede a parte da herança que tem direito, vai viver dissolutamente num país distante, e quando naquela região ocorre a fome, enfim, a necessidade material, ele cai em si, se arrepende e lembra que os funcionários do seu pai, os empregados de seu pai, possuíam pão em abundância, enquanto ele não podia sequer comer da comida dos porcos. No seu processo de arrependimento, ele, inclusive, organiza mentalmente o discurso que ele pronunciaria quando chegasse ao pai. Ele promete dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E nós podemos imaginar, a título só de exercício mesmo, que a ida do filho pródigo para a sua vida de prazeres foi muito fácil, mas, com certeza, a volta foi extremamente dolorosa. Foi tão dolorosa que, quando o pai o vê ao longe, imediatamente se enche de misericórdia, de amor pelo seu filho. Não espera nem que ele chegue, não deixa nem ele falar o que ele tinha prometido falar. Ele quer falar e o pai o abraça e manda trazer sandálias novas, manda trazer roupa nova, chama os seus empregados, manda fazer, né, uma grande festa, matar um novilho, tudo aquilo que vai se operar na festa, quando, né, o arremate, a conclusão da parábola, vai nos trazer exatamente Jesus usando a figura do Senhor para dizer agora ao filho outro, o ciumento, mais velho: esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então é o Deus de misericórdia. E, em outro momento, diria o próprio Jesus, referindo-se também à sua identidade com o Pai: misericórdia quero e não sacrifício. Então, essa característica da compaixão, do sentimento, da amorosidade, ou seja, Deus não é um ser impessoal e indiferente aos seus filhos. Isso é extremamente importante, porque até hoje, por certo, boa parte, né, da humanidade não entende essa relação, ou compreende que há uma distância entre Deus e a criatura, nós e a criatura. Mas esse Deus é Deus de amorosidade, é Deus que está presente, é o Deus também da providência. Lembremos, na linguagem poética de Jesus, quando ele se refere aos pássaros do céu: não semeiam, não ceifam. Igualmente, quando ele se refere ao trigo no campo, né, que também não semeia, também não realiza o processo de colheita, mas as aves do céu recebiam do Senhor, recebiam de Deus todo o apoio, todo o necessário para que vivessem da mesma forma que o trigal se vestia de maneira mais brilhante, mais bela do que o próprio Salomão. Então, é esse Deus da providência ao qual Jesus se refere para mostrar a sua misericórdia e a sua justiça. O Pai, diz o Senhor, não dá pedra ao filho que merece pão, nem dá serpente ao filho que merece peixe. Então, o Senhor é misericordioso, mas o Senhor também é justo e é bom. Em determinado momento, nos dirá Jesus que o Deus, o seu Deus, o nosso Pai,
faz com que o sol nasça sobre bons e maus, para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos, nos exortando a uma conduta diferenciada no que diz respeito ao perdão, à compreensão e à superação de uma relação que seja apenas uma relação de troca entre as criaturas humanas. Então, esse Deus é misericórdia, é providência, é justiça e é bondade. Então, a gente já vê alguns atributos Jesus vai nos apresentando acerca da figura paterna. Mas há alguns detalhes também que vão ser trazidos por Jesus para nos falar, para nos demonstrar como, de fato, Deus se importa conosco. Deus tem essa relação conosco. E Ele vai dizer que esse Deus ouve as nossas orações. E muito antes de nós orarmos, Ele já sabe aquilo que nós precisamos. Mas Ele quer que nós oremos para estabelecer essa conexão, essa ligação conosco. Então, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça, é um Deus de providência e é um Deus de comunicação. Na famosa parábola em que Jesus situa o fariseu e o publicano, ele vai nos ajudando a entender como é que se dá essa comunicação com o divino. Relatando a parábola, né, do fariseu e do publicano, todos nós aqui lembramos, entraram para orar. O publicano ficou mais na entrada, o fariseu entra, e o publicano entra. E aí, quando olha, vê aquela figurinha, e ao invés de orar de fato, ele começa a agradecer a Deus, porque não é igual àquele publicano. Quer dizer, em vez de se preocupar consigo, ele está se preocupando com o outro. Né? E, em se preocupando com o outro, começa a enaltecer a si mesmo. Enquanto isso, o publicano, segundo Jesus, bate no próprio peito e pede perdão a Deus por se considerar um pecador. E o Senhor diria, no arremate da parábola, o publicano, voltou para casa justificado. Ou seja, este orou de fato. Então, é um Deus que ouve as orações, em que não está preocupado, em primeiro lugar, com o volume de palavras, de perguntas, de solicitações. O que Ele quer é exatamente que esta oração ela venha do interior, do desejo sincero da criatura em se melhorar. Por isso, pulando o que vem, no famoso diálogo dele com a mulher samaritana, ocorre um fato muito interessante. A mulher samaritana está ali no poço de Jacó. E ele vai dizer para ela, para aquela mulher, algo muito importante. Ele vai se revelar a uma mulher do povo que ele era o Messias. E ainda vai dizer para ela que Deus deveria ser adorado, não lá em Jerusalém, no templo, nem tampouco ali no poço de Jacó, na Samaria, mas importava que Deus fosse adorado em espírito e em verdade. Afastando, então, uma compreensão equivocada até então, de que a maneira de nos relacionarmos com Deus, de nos comunicarmos com Deus, de agradarmos a Deus, necessariamente teria, como pensavam antigamente, que passar pelos sacrifícios, pelas formas exteriores, pelo tamanho da reza e assim por diante. Então, Jesus não só nos dá algumas sinalizações em torno de atributos de Deus, como nos ajuda principalmente a entender melhor a nossa relação com Ele. Ou seja, estudiosos do assunto consideram que essa nova compreensão, essa nova visão de Deus tem um desdobramento muito importante para o culto, para o cultivo da espiritualidade, a fim de nos libertar daquilo que seria exclusivismo, daquilo que seria o formalismo, daquilo que seria o apego a formas e a práticas extremamente exteriores e, basicamente, só exteriores, como se, para agradar a Deus, nós precisássemos tão somente realizar essas formas, ou seja, essas práticas externas, de limpeza, de purificação, de fala, disso ou daquilo, sem nos preocuparmos intimamente com o nosso próprio processo de renovação e de purificação. E há um detalhe muito curioso em determinado momento da fala de Jesus, que ele diz que ele trabalha e o Pai trabalha até hoje. Então, é outra característica singular que é apresentada
por Jesus em relação a Deus. Deus trabalha. Deus não criou o mundo e pediu aposentadoria. Não, né? Criou o mundo, aí está. Ele está conosco. A criação é incessante, a criação é permanente. E essa colocação Jesus nos faz, fazendo, então, dando-nos, então, a referência de que até hoje o Pai também trabalha. Muito importante, Jesus nos diz que Deus recompensa. Ele nos recompensa, mas prestemos atenção, a recompensa de Deus, conforme Jesus, está diretamente vinculada ao nosso merecimento, e não ao nosso palavrório, e não aos nossos cultos exteriores, e não à nossa maneira de falar com enfeites, ou então com súplicas exacerbadas. Não, é um merecimento. Deus, como dizíamos há pouco, não dá pedra ao filho que merece pão, não dá serpente ao filho que merece peixe, porque a sua recompensa para conosco é pelo merecimento das nossas ações, das nossas atitudes. É uma consequência, na verdade, do nosso esforço. Algo importantíssimo que é, para nós espíritas, singular, é quando Jesus é indagado por um fariseu sobre a lei, e ele vai responder que a lei é exatamente esta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e o próximo como a ti mesmo. Mas não é só isso que está, inclusive, nos textos sagrados, mas é o complemento que Jesus vai dar quando ele cita os mandamentos. Aí estão toda a lei e os profetas. Isso é extraordinário. Ou seja, não precisa entulhar, juntar, acrescentar mais nada. Aí está. Ou seja, no amor a Deus e no amor ao próximo, tudo aquilo que a própria lei vem nos propor, como lei divina ou natural, e como os profetas, que tinham realmente uma ação um pouco diferente daquele que era o sacerdócio organizado, muito mais vinculados à dimensão da intuição, da inspiração, da mediunidade. Então, Jesus coloca para nós, ali está a lei e os profetas, nos 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Isso se traduz, então, numa igualdade. Deus não tem privilégios. Deus não cria privilégios para quem quer que seja. Para Ele, todos os homens, então, são iguais. Todos são os seus filhos. Esse atavismo da desigualdade humana é tão sério que Kardec indaga em O Livro dos Espíritos se o espírito que demorou muito a evoluir, no popular, o rebelde, aquele que ficou muito tempo, se ele tem aos olhos de Deus o mesmo valor que um que caminhou mais rapidamente. Esse atavismo é muito forte, e aí Jesus vem nos mostrar que este amor de Deus para conosco é um amor incondicional, é o amor ágape por excelência, ou seja, não fará Deus distinção alguma se andou aquele mais rápido, se andou aquele outro mais devagar. Se um encontrou bem rápido o caminho da sua própria iluminação, enquanto que aquele outro demorou nas veredas do crime, da ignorância e assim por diante. Então, é por essa razão que há toda uma consequência dessa visão de Deus, não apenas para o culto, mas também para a própria compreensão humana acerca de Deus e acerca da resultante que deve estar presente na condução das nossas ideias quando nós temos a compreensão de Deus como Pai com esses atributos. Kardec nos diz, retomando, capítulo 1 da Gênese, toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Então, só para a gente ter uma ideia, quais seriam as consequências dessa visão? Primeiro, a ideia da paternidade divina. Deus é Deus de todos. Não pode ser Deus meu e teu tio, teu chefe, teu padrasto. Não, não é. Deus é Deus de todos. E Kardec vai nos dizer em A Gênese como é difícil essa superação dessa particularização que as religiões e os adeptos fazem de Deus.
Então, é meu Deus, meu mesmo, com as características que eu vou atribuir a ele. Então, isso é um problema. Kardec situa na Gênese que a ideia de Deus único, do Deus com os atributos, que nós tivéssemos uma compreensão, vamos dizer assim, comum sobre Deus e seus atributos, e a imortalidade da alma, a vida futura, isso bastaria para a gente poder deslanchar um grande progresso em escala planetária, em escala, então, terráquea, né? Outra consequência muito importante, se Deus é o Pai de todos, a consequência inevitável que a gente não quer assumir, não quer aceitar. Fraternidade universal. Todos somos irmãos. Nós, o torcedor contra o Flamengo, ou a favor, o irmão de outra cor, o meu irmão de outra conotação religiosa, o meu irmão que adota uma ideologia muito diferente, o ricão, o pobretão, sulista, nordestino, não tem, todos somos o quê? Oh, coisa difícil, meu Deus do céu. Mas é tão difícil, se é difícil essa compreensão de Deus e seus atributos como algo comum, a noção de fraternidade é muito difícil. A gente é fraterno até certo ponto. A gente é fraterno em determinada direção. Quer ver um exemplo? Vou machucar. Peço perdão. A gente se tornou espírita. Daqui a pouco, quando a gente olha, a gente não tem mais nenhum amigo que não seja do movimento espírita. Tem alguma coisa estranha, não é verdade? Foi que houve, né? Foi que houve. Então, olha como é difícil para nós, muitas vezes, e dentro do próprio lar, quando nós temos um irmão de uma religião, outro irmão de outra religião, pai e mãe de outra religião. Eu tive a oportunidade de conhecer recentemente um novo capelão da nossa universidade, uma graça, né? Uma figura ímpar. Ele disse, eu vou dizer o nome dele para ninguém localizar, tá? Mas já disse que ele é capelão, imagina. Bem, aí ele disse assim, lá em casa é muito bom, porque minha mãe é espírita, meu pai é pastor e eu sou padre. Eu disse, menina, é bom arranjar um muçulmano para botar no meio, que é para poder alegrar mais, né, a discussão, né? Então, um bandista, ou então, quem sabe, um que siga o judaísmo. E ele muito simpático, interessante. E coisa bonita. Nós conversávamos, era um culto ecumênico, e ele chegou para mim e mostrou, né, o ícone, né, de uma rádio, que é o ícone exatamente, a chamada é a figura de Allan Kardec. E assim, eu escuto sempre. Que legal, que bom, né? Porque mostra exatamente essa noção de fraternidade, de respeito ao pensamento do outro, né? Então, ele apresentava essa conduta, eu fiquei realmente fã dele. E aí, essa fraternidade é um desafio permanente para nós. Não é só a fraternidade sem fronteira, mas vamos para a fraternidade com as fronteiras dentro de casa. É a primeira dificuldade que nós temos, é nos tolerarmos dentro do reduto familiar. É conseguirmos conviver com um colega difícil, o chefe autoritário, né? É poder aguentar, vamos dizer assim, aqueles que vêm para a nossa companhia no combo do casamento, né? Então, ela vem, né? Então, é difícil. Eu não, eu sou uma privilegiada, graças a Deus, mas tem gente que eu sei que sente dificuldade nessas situações. Então, a fraternidade, para ser vivenciada desde cedo, o que pensa diferente, né? O que torce pelo time diferente, o que tem uma ideologia diferente, nunca vi na minha vida de espírita o que tenho visto entre nós, no movimento espírita, de falta de fraternidade. Falta de fraternidade entre irmãos da mesma casa, falta de fraternidade com os nossos irmãos, inclusive expositores, que são gente também. Pode não parecer, mas são gente, tá? Falta de fraternidade entre casas, falta de fraternidade entre movimentos, né?
criações de coisas estranhas entre nós, como se fosse uma resposta, de repente, a algumas problemáticas que vêm da própria sociedade, mas que dificultam o nosso andar e, principalmente, dificultam que o Espiritismo realize aquela sua tarefa, aquela sua missão, aquilo tudo que está posto para que seja realizado pelos espíritas no movimento espírita. Então, essa decorrência da fraternidade, ela é muito grave, né? Ela é tão grave que faz com que meu egoísmo, meu orgulho, a minha vaidade, qualquer que seja a direção dessa vaidade, quer seja pelas minhas condições intelectuais, pelas minhas condições financeiras, até mesmo pela geografia, né? Eu lembrava, estive agora em Guarabira, né? E aí, conversando com a jovem da recepção, ela dizia, né, mas como nós somos realmente discriminados, né, ainda em muitos lugares, pelo fato de sermos nordestinos. E eu lembrei para ela que eu estava, né, faz muito tempo, mas eu estava num jogo de futebol, porque eu sou espírita, mas eu sou encarnada. Eu gosto de futebol, basquete, tênis. Quem ganhou foi o chileno. Então, o que ocorre? Eu estava num jogo do Vasco, não me lembro outro time, porque, como eu sou vascaída, eu não me lembro do outro time, né? Então, eu só sei que teve um problema lá e um jogador cognominado Animal, eu não vou dizer o nome dele, mas todo mundo sabe, quem gosta de futebol, ele desceu e começou a xingar, isso aqui é tudo Paraíba. Deu uma confusão, o governo da Paraíba entrou com um processo. Eu achei que foi bom. Ele querendo menosprezar, estava no Rio Grande do Norte, querendo menosprezar, né, os nordestinos. O que é isso? Né? Aí um dia desse, assim, só para... não é vingança, não é. Eu recebi, e você receber também, um negocinho que diz assim, as 50 melhores notas da redação do Enem foram do Nordeste. Porque nós temos esses preconceitos. E esses preconceitos, está dizendo, é a falta do conceito. Então, a gente tem, em relação à geografia, ainda me lembro que eu fui participar uma vez de um curso de formação de oradores, imagina. Eu fui participar. Quando eu abri minha boca, eu disse, bom dia, menina caiu na risada. Chega, o que foi, Fran? Me deu aquele constrangimento. Aí um amigo nosso disse assim, tu és nordestina, branca desse jeito? Ele pensava que tu era do Sul. Eu digo, não, eu sou desbotada desse jeito, porque, por acaso, meu avô e minha avó eram preconceituosos. Mas bom entendedor, poucas palavras baixas. Mas existe isso. Mulher. Eu estava, né, em São Paulo, com o meu querido e saudoso amigo Balieiro. E aí, uma entrevista ao vivo. Eu não gosto muito disso, não, mas eu fui, né? Estava lá em Ribeirão Preto. Ele olhou para mim e, de supetão, disse assim, como é que a minha querida irmã se sente como participante, mulher, entre tantos homens expositores? Eu olhei para a cara dele... fuzilei-o com os olhos e disse para ele, eu me sinto muito bem, porque eu tenho as que me antecederam. Eu tenho uma Sueli Caldas Schubert, que é meu modelo e guia na Terra. E temos a Heloísa Pires, e nós temos uma série de mulheres, o que é isso? Mas ele tentou me colocar na chamada saia justa. Mas para a gente ver como é difícil, né? Porque isso está entranhado em nós. Durante muito tempo, muitos companheiros começaram a vigiar o que a gente diz. Quando a gente fala assim, por exemplo, a coisa está russa. Por quê? Por que não está norte-americana? Chinesa? Coreana? Não é verdade? Por quê? Por que não? Ou então diz assim, olha, a coisa está preta. E por que tem que estar preta? Por que não está branca? Né? Então, essas coisinhas que estão disseminadas na nossa cultura, que nós vamos internalizando, isso tudo vai criando barreiras. Isso vai criando dificuldades e obstáculos de relacionamento. Então, a gente tem que se vigiar muito. Né? Eu, principalmente, me vigio muito e falo com cada besteira, né? Mas a vigilância permanente, porque a gente, sem querer, a gente está o quê? Ferindo, discriminando.
É até natural, porque isso nós recebemos e nós vivenciamos. Então, o grande desafio da fraternidade, essa é, sem dúvida nenhuma, para todos nós, uma questão extremamente importante e decorre da compreensão que nós devemos ter de que todos são meus irmãos, mesmo que eu não os entenda, mesmo que eu não os compreenda direito. Eu falei no Congresso Espírita, lá em João Pessoa, que eu costumo fazer leituras um pouco diferentes no final do ano, que é para não ficar dentro da caixinha, sair um pouco do formato, né? E eu fui ler um texto zen budista. Descobri que eu não tenho certos sentidos. Teve hora que eu fiquei agoniada, mas eu vou ler, vexada, mas eu vou ler. Eu pedi perdão a Deus, Senhor, eu tenho limitações profundas, mas eu tenho que ir adiante. E eu aprendi uma coisa tão bonita, aliás, duas coisas que eu preciso socializar com vocês também. A primeira coisa foi quando a monja, que é a monja Cohen, que é a autora do livro, ela foi para um mosteiro. Quando ela chegou no mosteiro, eu só me lembrei do movimento espírita, quando ela chegou no mosteiro, a irmã que a recebia lá, uma veneranda lá, disse assim para ela, olha, quero lhe dizer que aqui nós temos muitas dificuldades. Imagine uma jarra, pega um bocado de pedra, coloca dentro do jarro e saculeja o jarro. O que é que vai acontecer? As pedras vão se... Ela disse assim, só existe a pedra que não fere e não é ferida. Qual é? É a pedra que fica arredondada. Eu achei magistral, porque a monja teve a dignidade de dizer que quando ela chegou no tal mosteiro, ela se sentia hiper, super top. E ela disse, meu Deus, as dificuldades, elas existem em todos os lugares. É uma lição. E eu pensei assim, meu Jesus, tu nos colocas nas casas espíritas e no movimento espírita como pedra dentro da jarra. E bota para saculejar, saculeja, 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 e a gente se bate, e a esperança é que a gente vá se arredondando, ou seja, que a gente vá se confraternizando, que a gente vá perdoando, tendo indulgência, aí sim a gente vai conseguir. A segunda lição, essa me emocionou profundamente, é quando ela relata que um monge foi preso, um monge do Tibete, passou muitos anos preso. E quando ele voltou, ele teve uma entrevista com a sua santidade, o Dalai Lama. E o Dalai Lama, quando viu aquele homem trôpego, tantos anos de prisão, teve assim, a espontaneidade de perguntar para ele, meu irmão, né, o que foi mais difícil? A fome, a nudez, os trabalhos forçados, né, a tortura, o que foi mais difícil? E ele respondeu, Sua Santidade, o mais difícil foi o medo que eu tive de perder a compaixão pelos meus torturadores. Gente, quando eu li isso, eu caí no choro, sou uma lesa. E olha que eu sou dura, eu sou uma pedra. Então, nossa, que coisa maravilhosa. Esse é o sentimento de fraternidade, sem fronteira nenhuma. A capacidade de compreender o outro na sua limitação e na sua dificuldade. Então, este é o chamamento e uma compreensão maior, ampla, de fato, de Deus como nosso Pai reclama para nós, ou diante de nós, que nós tenhamos sempre atentos, sempre atentos para essa necessidade de vivência dessa fraternidade, a começar, sem dúvida nenhuma, na nossa família, ampliando para as nossas instituições, para os nossos grupos de trabalho profissional, para o nosso ambiente social. Mas vamos lá, não só de Deus, Jesus falou para nós. Vamos ver que outras temáticas nós podemos pensar. Primeiramente, existência e sobrevivência do espírito, que é o outro princípio. Ora, Jesus falou sobre isso? Tem uma hora específica em que, no seu discurso, ele falou sobre o espírito, sim ou não? Sim, e está no famoso diálogo com Nicodemos. Ele vai dizer algo muito interessante e verdadeiro. O Espírito sopra onde quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde
Pois é, você recebe aquele filho, aquele neto, ô coisa linda, ô coisa bela, bem a cara da mãe, a cara do pai, enfim, a gente é tudo meio abestalhado dessas coisas. E aí, a gente não sabe de onde vem a alma, de onde vem a criatura. A gente se enche, em função dos papéis, de uma amorosidade. Isso é muito bom, mas o futuro dirá, né? O futuro dirá se realmente a alma veio dentro de uma característica de identidade no grupo ou se veio para os necessários processos de reajustes. Eu quero dizer, meus amigos aqui, que são evangelizadores, que estão aqui, que nos ouvem, que a evangelização é uma coisa fantástica. Pois a peça que eu tenho lá em casa, de 9 anos, brincando, fazendo slime, olhou para mim, do nada, disse assim, vovó, quando a gente reencarna no mesmo grupo, com as mesmas pessoas. Eu, como? Eu disse, por quê? Ela disse, reencarna ou não reencarna? Eu disse, reencarna, geralmente, no mesmo grupo. Por quê? Não, porque eu quero ser sua filha na próxima encarnação. Mas acontece que não sou só eu, não. Eu, fulano, Beltrano, chega, menina, pelo amor de Deus, né? Tu quer que eu seja o quê? Oh, cuidado, né? Essa situação é meio complicada, né? Mas eu achei linda essa do nada. E eu completei, né, claro. E a gente reencarna para quê? Que tem que ficar dizendo sempre, né? Que nós precisamos ouvir isso. Para melhorar. Ela responde assim, para melhorar. Pois é, a gente reencarna para melhorar, para ser feliz, para se reconciliar. É essa a finalidade. Então, Jesus, conversando com Nicodemos, disse exatamente, o Espírito sopra onde quer. Não sabeis de onde vem. Vai para a tua casa. E tu ainda vai morrer lá de amores, ainda vai passar noites de sono, não é isso? Não sabeis de onde vem. Às vezes vem daquele lugar, daquele, que termina em L. Né? 1 brau, 2 brau, 3 brau, vem, mas a grande pergunta é, vem para quê? Vem para se melhorar. Não faz a pergunta que espírita não faz. Por quê? Não faz. Porque é teu mesmo. É teu compromisso. Não tem como a gente dizer, Senhor, tem certeza que era meu? O GPS não estava meio desregulado? A cegonha não estava meio ébria ou sonolenta? Não, é teu mesmo. Então, o Espírito de Jesus, nós não sabemos de onde vem, nem para onde o quê? Vai, nem para onde vai. Né? Acho tão interessante, bonito. Há muitas pessoas, amigas nossas, conhecidos, que adoram quando sabem que é alguém do nosso, né, ramo familiar desencarnou. Está muito bem. Outros dizem, de outras concepções religiosas, agora está descansando, e eu comigo. Está aí um problema? Está aí um problema? Está descansando. Descansou, eu comigo. Tem um certo repouso, é verdade, né? Mas, primeiramente, nem sempre é repouso, é perturbação. É diferente. Mas, com certeza, a vida a vida segue, a vida continua. E, do outro lado, nós também estamos em permanente atividade. Curiosamente, é preciso registrar. A teoria espírita da educação não atinge só a educação do encarnado, mas lembra que nós estamos em processo de educação quando estávamos no plano espiritual, antes de reencarnar, e depois, quando nós voltamos. Ou seja, quem não gosta de estudar, quem não gosta de curso, esqueça que não gosta. Faça um esforço, porque vai estudar antes e depois. Antes e depois. Então, nós estamos em processo o quê? Permanente. E nós não sabemos para onde vamos. Nós não temos essa ideia para onde vamos. Sabemos que vamos, e a doutrina espírita vai nos dizer para onde a nossa condição vibracional vai nos levar. Isso a doutrina espírita vem nos trazer. Mas Jesus, conversando com Nicodemos, aproveitou e explicitou
a questão do Espírito, dizendo-nos, não sabemos de onde vem, ou seja, a sua pré-existência, nem para onde vai a sua imortalidade, a continuidade da vida. Muito bem. Mas nós temos ali Jesus nos falando da comunicabilidade dos Espíritos. E aprendemos com a leitura do Evangelho que a vida do Senhor está imersa, muito imersa. É só pegar, em especial, nesse aspecto, o Evangelho de Marcos. Para quem não tem muita afinidade ou tem alguma dificuldade, é o Evangelho mais curto, tá? Então, é um Evangelho repleto de curas, repleto, né, de narrativas em relação a Jesus como o médico divino, a Jesus como o libertador, a Jesus como aquele que está em permanente contato com os doentes, com os obsidiados. Então, nós chamamos a atenção para o fato de que o período do messianato de Jesus está todo ele o quê? Envolto na comunicabilidade com os espíritos. Ora, lá vai ele ajudar um menino lunático, que o pai vai interceder. Ora, ele estará auxiliando os obsidiados. Ora, ele vai estar sendo chamado para atender a criaturas desequilibradas. Então, tudo aquilo que ele realiza no contato. Inclusive, é muito interessante, em dado momento, há um grupo de espíritos que se dirige ao próprio Jesus e diz: que temos nós contigo, Senhor? Então, a coisa era muito clara, era muito evidente. Então, nós vamos lembrar que ele está sempre sendo chamado. Para onde Jesus se dirigia, levavam os doentes, coxos, cegos, né, paralíticos, pessoas com diversas doenças físicas, mas também pessoas com problemáticas espirituais. Eram chamados endemoniados, que era a expressão que eles costumavam utilizar, que nós denominamos os obsidiados, os que possuem transtornos em função dos próprios processos obsessivos. Então, esses fatos atestam permanentemente a ligação de Jesus com a atividade mediúnica. Daí, alguns espíritos o chamam médium divino, mostrando como ele vai lidar com toda essa comunicação que os espíritos vão apresentar, vão estar presentes em toda a sua permanência entre nós. Mas nós vamos para os 2 pontos muito interessantes. O primeiro, que é a pluralidade das existências. Questão polêmica, é só você entrar no YouTube, você consultar o pai Google e está lá, um bocado de gente escrevendo, inclusive contra, dizendo que nós, espíritas, forçamos a barra para dizer que Jesus falou sobre a pluralidade das existências. Mas há dois relatos que nos interessam. O primeiro é conhecido demais, que é o famoso diálogo com Nicodemos, que é o doutor da lei. E todos nós sabemos como foi que ocorreu. Nicodemos foi procurar Jesus, assim, meio na calada da noite, né? Afinal de contas, era um fariseu, era muito importante. E ele vai se encontrar com o Senhor. E ali se entabula um diálogo em que Jesus vai falar para ele sobre a necessidade de nascer de novo. Aí a confusão se estabelece. Porque Nicodemos tem uma sobrecitação mental e pergunta: como é que pode um homem velho entrar de novo na barriga da sua mãe? Só Jesus para aguentar uma pergunta dessa. Porque podia ser outra pergunta, mas ele fez essa estranha. Como é que pode um homem velho entrar... Matou a mãe, né? Claro, né? Entrar de novo... Primeiro não entra, vai matar. É uma pergunta tão inusitada, né? Que Jesus, obviamente, como Espírito puro superior, não respondeu como nós responderíamos. Claro, ele vai dizer, inclusive, como é que Nicodemos era mestre em Israel e não conhecia essas coisas, porque a tradição judaica da Torá, do Talmud, apontava a ideia da pluralidade das existências. Não sabiam o mecanismo, mas sabiam. Havia, tanto é que outras perguntas que vão surgir no Evangelho apontam para essa compreensão. Mas vamos lá, voltar para o seu Nicodemos. Então, Jesus vai dizer para ele que era necessário nascer da água
e do espírito, sendo que água, naquele momento histórico especificamente, representava o elemento material. Era necessário, então, renascer da matéria e renascer do espírito, no sentido da renovação, no sentido do melhoramento. Mas Nicodemos, então, não entende exatamente o que Jesus veio dizer. Os opositores do espiritismo falam outras coisas, têm outras interpretações, mas, na nossa compreensão, Jesus estabelece com o doutor da lei uma conversa lidando como que elementos iniciais em torno do processo reencarnatório. Mas há, dentro do texto evangélico, que eu mais gosto. Primeiro, porque foi provocação de Jesus. E Jesus provocava? Sim. Quando a turma estava morgada, como vocês estão agora, já com fome, né? Quando a turma estava morgada, ele, então, soltava a bomba. Aí qual foi a bomba que ele soltou? Ele quis saber o tititi a respeito dele. E perguntou assim, que dizem os homens? Quem é o filho do homem? Quem é que estão dizendo que eu sou? Olha. E disseram assim, Senhor, uns dizem que tu és Jeremias. Como? Reapareceu do nada, Jeremias? Outros que tu és Isaías. Como? Outros que tu és João Batista. Colou a cabeça? Foi o que houve. Tinha morrido fazia pouco tempo. Ou algum dos profetas. Algum dos profetas? Como? Não podia ser de forma alguma o quê? Ressuscitados, mas reencarnados. Aí, então, Jesus vai chamar a atenção para a figura de João o Batista. E vai dizer, mas ele veio mesmo, João veio, mas João está aí. E aí Jesus entabula um diálogo muito curioso, porque havia uma indagação, que inclusive é feita em outro momento também, em relação à necessidade de Elias voltar. E Jesus vai dizer claramente, isso em qualquer tradução bíblica, inclusive as adulteradas, aparece isso aí, né? A conclusão que Jesus dá, após dizer que Elias voltou, mas não o reconheceram. É a expressão que o Senhor usa, não o reconheceram. Antes fizeram com ele o que quiseram, ou seja, mataram, né? E aí ele vai dizer, ali no texto do evangélico, que Elias é João. Não está dizendo que é o espírito de João, uma identidade. Não, Elias e João como a mesma individualidade. Então, é claro para nós, né? Obviamente, respeitadas todas as demais compreensões que os nossos irmãos de outras denominações religiosas podem ter a respeito do assunto. E, finalmente, nós temos pluralidade dos mundos habitados. Todo mundo fala, toda criança conhece, Jesus dizendo, há muitas moradas na casa do Pai. Pronto. Se tem muitas moradas, aí entendemos que Deus não fez essas moradas para ficarem piscando e a gente vê o brilho, não sei quanto tempo depois. Não tem nem graça, né? Seria um investimento improdutivo por parte de Deus, né? Nos criar isso daí. Então, muitas moradas habitadas na nossa compreensão. Mas há outros aspectos muito interessantes do texto evangélico que vai nos falar de outros princípios. Por exemplo, a lei de causa e efeito. Jesus falou sobre isso? Sim. Está lá em João. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Dito de Jesus. Então, a cada um segundo as suas obras significa que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, aquilo retorna para nós de conformidade com as nossas escolhas e com o nosso livre-arbítrio. Então, Jesus é muito claro para nós, nos dizendo que esta lei é lei divina, é lei que existe para todos. É evolução. Será que Jesus falou em evolução? Eu, uma vez, estava lendo Lucas também, e eu vi um negocinho lá dentro, que eu disse, menino, como é que eu não tinha visto isso? A gente sempre fica cego. Mas vamos lá. Primeiro a erva. Nossa. Depois a espiga. E, por último, comprar milho assado na estrada. Não é. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, por fim, o grão cheio na espiga. O que é isso? Isso é processo. Isso é processo. Isso é caminhar. Isso é tempo. Mas Jesus foi muito mais severo no que diz respeito ao processo de evolução,
porque nos disse qual é o nosso destino. 5:48 em Mateus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Em outro momento, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todos nós vamos chegar a esses processos, todos nós estamos caminhando nesse processo evolutivo. Muito bem. Jesus falou em planos espirituais diferentes, sim ou não? Sim ou não? Sim? Bem, onde? É numa parábola, vou dar a dica. A parábola de Lázaro e o mal rico. Quem lembra dela? Está lá, o ricão, comendo, né, naquela vida boa, e o pobre do Lázaro, feridento, esperando que caísse alguma coisa da comida do rico, e o cão vinha, lambia as feridas dele. Não é essa história? Meio assim, horrível. Vamos lá. E, todo respeito, senhor, e morrem os dois. O que é que Jesus diz? Eles vão para lugares diferentes, lugares diferentes. Interessante é que os lugares diferentes, na verdade, estão no mesmo espaço, mas são diferentes. Lá vai Lázaro, muito bem, obrigada, tá? E o pobre do rico, devidamente perturbado. E aí o que é que o rico faz? Pede ao Senhor, Senhor, deixa que eu vá lá avisar meus irmãos, que não façam a mesma besteira que eu fiz. Lembra da história? E o Senhor disse, não, ele já tem Moisés, ele já tem a lei, deixa ele se virar com o que tem. No popular, o que é que Jesus diz para nós? Quem tem o conhecimento, use o conhecimento. Quem tem o patrimônio, nos diz Emmanuel, use esse patrimônio extraordinário que é o conjunto dos conceitos que a doutrina espírita nos apresenta. Então, Jesus claramente vai mostrando o quê? Que a vida aqui, aquilo que fazemos, aquilo que produzimos, repercute em nossa jornada no plano espiritual. Então, o rico estava num lugar complicado, Lázaro estava, no dizer de Jesus, no seio de Abraão, estava numa boa, mostrando a vinculação dos nossos atos atuais com a nossa condição, com o nosso estado pós-morte, em razão exatamente das nossas sintonias e das nossas realizações. Jesus nos fala em vida futura? Sim ou não? Sim. Constantemente Jesus se remete à vida após a morte. Ele nos diz que aquilo que fizermos aqui estará definitivamente influenciando em nossa vida após a nossa morte, após nos despedirmos da vestimenta carnal. Jesus está sempre falando, mas será que Jesus só falou em vida futura ou ele deu exemplo? Ele deu exemplo nele mesmo. Vamos lá. Calvário, terceiro dia, Jesus desperta. Aparece a quem? A Maria Madalena, porque se tivesse se apresentado a Pedro, até hoje estava numa discussão, né? Se é verdade, foi ilusão que Jesus apareceu. Então apareceu a Madalena, aquele diálogo de duas palavras, mestre, Rabone, né? Maria. Então foi aquela coisa maravilhosa, Maria desceu e fez mais do que a TV7 está fazendo, né? Foi lá e divulgou, mais do que a Web Rádio está fazendo, divulgou para todo mundo. E quando ela divulgou, quem foi que acreditou nela? Ninguém o quê? Para que é isso? Nossa. Nem ouvi, isso é a fome que está fazendo isso já. Maria, a mãe dele, acreditou. E os discípulos? Os discípulos, não, né? Os homens, não. Então, o que é que acontece? Maria disse, minha filha, foi, ele apareceu a você, foi. Mas Jesus sabia que no fundo era tudo materialista mesmo. Ou então tinha dúvidas a respeito da vida futura, da vida imortal. Aí o que é que ele fez? Jesus fez uma interessante, muito interessante. Após a crucificação, aquela coisa toda, saíram dois. Uns dizem que eram dois homens, outros dizem que era um casal, não sei. Severino Celestino deve saber, e Álvaro, eu não sei. Né? Então, 2 discípulos foram pela estrada de Emaús. E Jesus fez o quê? Decidiu ser o GPS dos 2.
E ficou lá andando com eles, conversando com eles, acalentando eles. No fim da história, cá entre nós, né? O povo é meio desligado. No fim da história foi que eles perceberam que não era qualquer um que era a figura de Jesus. Então, 100% de aumento de 1 para 2. Depois, os 11 trancados lá num templo, lá num domicílio lá em Jerusalém, morrendo de medo. Ai, lá vem a perseguição, lá vem. Aí Jesus fez o quê? David Copperfield. Pá, apareceu, Jesus apareceu. Eu tinha desencarnado na hora, só de medo. Na minha fragilidade, o medo, o pavor, eu já tinha desencarnado, Jesus apareceu. Começou a conversar com eles, com os discípulos, levantou o ânimo. Né? Se fosse nordestino, o que é que Jesus ia dizer para eles? Cabras, deixe de ser mole, vamos embora, vamos enfrentar a situação. E Jesus, então, né? E eles, tudo bem. Passa-se um tempo, será que Jesus tirou o repouso? Muitos sonhavam com eles, muitos tinham visão dele. Aí, quando foi um dia, Jesus decidiu fazer a apoteose. Jesus é modeliguinha, meu filho. 1, 2, 11, depois pingado aqui, pingado ali, e um belo dia ele apareceu para quantos? Vocês estavam lá, né? Que legal. Ele apareceu aos 500 da Galileia. Gente, não foi 5 não, nem 50. Foram 500. Na época era uma população imensa, né? Era judeu, era romano, era gente de tudo que era nacionalidade, era velho, era menino, era mulher, era homem, era tudo que tu possa imaginar. 5 centenas, os 500 da Galileia. Linda, a mais bela página, com todo respeito, da obra Boa Nova do nosso amado irmão X, pela psicografia de Chico Xavier. Emocionante. Os 500 da Galileia. O discurso que ocorre no coração e que ali só aparece em Mateus, no último capítulo, aquilo que ficou mais importante. A mensagem que Jesus deixa para aqueles 500 da Galileia. Ide e evangelizai a todas as gentes, que era a grande tarefa dos 500 da Galileia, que, segundo o irmão X, se tornaram e se tornam, ao longo dos séculos e dos milênios, os grandes trabalhadores do Cristo em todas as áreas da atividade humana. E, de uma maneira muito poética, o irmão X chama este grupo, sempre me emociono quando ouço essa expressão, esse grupo forma a caravana que jamais se dissolverá e que sempre será ampliada. E todos que estamos aqui somos convidados também a esse mesmo processo. Então, o Senhor Jesus, ele vai não apenas falar da imortalidade da alma, da vida futura, ele vai testemunhar com ele mesmo, consigo mesmo, ou seja, com a sua própria aparição a Maria, aos discípulos na estrada de Emaús, aqueles 11 que lá estavam, as criaturas que ele aparecia em sonho ou aparecia mesmo, e, posteriormente, junto aos chamados 500 da Galileia. Mas acontece, para finalizar, que Jesus tem uma outra característica muito importante e que tem a ver com um dos princípios que vimos na primeira parte. Quando Jesus está no barco, cansado, dizem, né? Eu acho que não se cansava, não. Cansada estou eu. Mas, né? Vocês. Então, Jesus está lá e eis que no mar da Galileia, ou Tiberíades, então tome as ondas se agitando, aquela confusão todinha, e Jesus lá dormindo. Eu acho estranho isso, mas tudo bem, está lá na narrativa. E aí, então tem uma hora que os discípulos entram em pânico. Eu também tinha entrado, claro, em pânico, né? E aí eles, Senhor, acorda, né? Estamos em perigo. Jesus olhou, deve ter aberto os olhos. Homens de pouca fé, eu não estou convosco. Como quem diz assim, mas vocês são muito frouxos, muito mole. Olhou e deu ordem ao vento, deu ordem às águas, e tudo se acalmou. E os
espíritos ali, aqueles espíritos ainda tão sem experiência, ainda nas lutas interiores, ficaram impressionados e perguntavam: quem é esse que até os ventos o quê? Obedecem. Então, nós, meus queridos amigos e irmãos, ainda somos aqueles que estamos no mar alto. Nós nos encontramos no mar alto das nossas profundas dificuldades, da nossa pouca fé, da nossa não assimilação plena das mensagens de Jesus. Ainda somos aqueles que no mar alto, revolto, onde ondas, onde os perigos se manifestam, nós ainda somos os medrosos, ainda somos aqueles que ficamos: Senhor, acorde-nos, não estás vendo que estamos em perigo? Mas o Senhor continua com a sua amorosidade profunda em relação a cada um de nós, a nos dizer na intimidade: não tendes medo, eu estou convosco. Essa é a grande mensagem, acredito, quando a jovem repórter aqui esteve nos entrevistando e nos perguntou qual é a grande mensagem desse encontro, desse MIEP. Eu respondia para ela: é a mensagem da esperança. Para que, em meio a tudo aquilo que estamos vivenciando, pessoal e coletivamente, nós jamais nos deixemos ser dominados pelo medo e pelo pessimismo. Há esperança. Há esperança. Mas essa esperança não é do verbo esperar, porque o verbo esperar é um verbo de passividade, mas do verbo esperançar, que nos diz o nosso querido conterrâneo, educador Paulo Freire. É a atitude da criatura que age, que faz a sua parte, que procura, nos limites de suas possibilidades, tornar o mundo melhor, fecundando a vida com a nossa própria maneira de ser e de agir. De fato, nós estamos no mar alto. Estamos vivenciando nesses dias de transição planetária e nesses dias em que não há exceção para todos nós, não há exceção. Todos estamos em dores, em testemunhos. Se não estamos, estamos em dúvidas. Se não estamos, estamos angustiados, estamos ansiosos. Alguma coisa acontece conosco, mas ainda assim, tenhamos a certeza nesse mar alto de que o Senhor está conosco. Há uma historinha muito rápida para fixarmos, do menino que está também no navio, e o navio saculeja, o navio balança sob a ação das ondas, e o marinheiro vê o menino brincando com um carrinho ali, e diz: menino, você não está vendo o que está acontecendo, não? Estamos em perigo de morte. E o menino responde: eu não tenho medo, não. E por que você não tem medo? Diz que meu pai está no leme. Então, essa é a mensagem do MIEP para nós. Deus está no leme, nós não estamos à deriva. E o Senhor é o timoneiro que estará nos ajudando a superar esses mares bravios em busca de mares mais tranquilos. Mas não nos esqueçamos, não vamos conseguir isso sem o nosso esforço de renovação, sem o nosso esforço de nos tornarmos melhores criaturas, porque a mensagem do Cristo precisa operar em nós as mudanças a que ela se propõe, para que, de fato, a vinda do Senhor não tenha sido vã, para que, de fato, a maneira como ele encontrou o retorno, ou seja, a crucificação, possa não ser para nós, que aqui permanecemos tantos séculos depois, um atavismo, uma culpa, mas que Jesus, de braços abertos, possa ser, como dissemos ontem, descrucificado. Que possamos entendê-lo como nosso amigo, companheiro, como aquele que estará conosco enfrentando as tempestades, e que possa ser permanentemente o nosso terapeuta, nos auxiliando no autoencontro e na nossa iluminação interior. Jesus, a essência do Espiritismo, temática do nosso MIEP, que ainda continuará hoje e amanhã. Mas nos despedimos, desejando a todos felizes palestras, encontros, músicas, ambientações, para que saiamos daqui
com a verdadeira alegria, a do coração que encontrou nos irmãos, nos momentos, o estímulo sacrossanto à continuidade nas lutas redentoras. Muito obrigada à direção do MIEP e a todos vocês.